meus senhores. Veja que a ABIN, né? A ABIN, ela foi lisa, né, Deise? Porque o que se queria saber da ABIN? Tá, a ABIN sabia antes? A ABIN informou os órgãos competentes para a segurança da Praça dos Três Poderes? O que a ABIN fez? Qual a informação que a ABIN... Agora a ABIN vem falar que um ex-BBB e um vereador de onde Judas perdeu a bota estavam incitando... Parece piada isso aí, não é? São aquelas questões de dar a volta na pergunta, né? Que a gente reclama tanto de aluno, quando a gente faz uma pergunta, ele dá uma volta e não responde, tudo bem, tu já está cansado, deixa para lá. Eu acho que essa CPI do 8 de janeiro, eu tenho falado isso desde que ela começou. Eu acho que ela está perdendo força. Eu acho que foi das CPIs que foram compostas agora, para mim essa sempre foi a mais emblemática, mas eu não vejo uma resposta concisa nela. Eu acho que o Mauro Cid agora ele vai permanecer em silêncio. Eu li em alguma parte da imprensa, inclusive, eu não sei se é verdade, que estavam negociando até para chamar a esposa do Mauro Cid, porque daí ele abriria a mão de ficar em silêncio e falaria na CPI do 8 de janeiro. Mas está tudo muito confuso, as pessoas se recusam a falar e eu não tenho visto o empenho necessário dos parlamentares. Eu acho que falta uma articulação dos parlamentares, de todos que estão lá, que estão muito mais preocupados aí como esses influenciadores, aí muito mais em lacrar e aparecer do que efetivamente fazer as perguntas e ir atrás de depoimentos, né? Então, infelizmente, eu falei isso no início, logo que a CPI estava sendo discutida, eu acho que não vai dar em nada isso daí, mais um depoimento, menos um depoimento, eu não tenho visto o empenho dos parlamentares. E aí, quando a gente vê esse tipo de manifestação da ABIN, aí cadê os parlamentares instigando, discutindo, indo atrás disso, sabe? Vamos deixar passar e vamos para a próxima, vamos tentar o próximo lacre. Agora, vamos falar sério, né, Capês? Por que você fala assim, você faz post mostrando insatisfação contra o governo e as instituições, e isso influencia as pessoas? O Brasil está entrando num campo perigoso. Por quê? Por que todo mundo pode votar? E por que todo mundo pode ser candidato, né? Estando na idade certa, tendo a ficha limpa? Porque, para você ter um Estado de Direito, você tem uma presunção, a presunção de capacidade jurídica. Capacidade é a autonomia da vontade. Sim. Quer dizer, que as pessoas sabem, elas são adultas, elas são capazes para assinar um contrato de trabalho, uma compra e venda, uma locação. O que esse argumento traz é que o brasileiro é um povo incapaz, ele é um povo que não sabe decidir por ele mesmo. É isso que a ABIN quis dizer, ou que a reportagem da Folha deu a entender com isso. E se nós somos um povo de incapazes, não tem como ter democracia, porque você quebra o pressuposto básico por Estado de Direito, que é a capacidade jurídica. É ou não é? Sem dúvida. Bom, o que, pela leitura da notícia que a gente pode concluir, em primeiro lugar, é que a ABIN produz tudo, menos inteligência. Primeiro, que se ela produzisse algum tipo de inteligência minimamente confiável... Não, detalhe, sai no portal da transparência o nome do pessoal da ABIN, né? Sai. É aquela camiseta escrito em fosforescente, assim, Polícia Secreta. E o crachá do Bozó. E o nome ainda. O crachazão lá. Eu trabalho na ABIN. E o dentinho pra fora também. Eu trabalho na ABIN. Então, veja bem, a ABIN não foi capaz de produzir informação preventiva suficiente que pudesse neutralizar os atos de 8 de janeiro? Agora ela consegue produzir uma inteligência de que um influenciador digital que participou do Big Brother Brasil e um vereador de Planaltina são dois dos grandes influenciadores que levaram ao dia 8 de janeiro. Você vê onde nós vamos parar de autonomia da vontade em cabeça. Isso não é inteligência, Nossa pelo amor de Deus. Isso não é informação palpável, crível. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que, infelizmente, e eu estou à vontade para falar isso, porque critiquei os métodos da Lava Jato. Critiquei quando houve a prisão do reitor Cancelier da Universidade de Santa Catarina, que agora o Tribunal de Contas da União mostrou que não houve desvio de dinheiro e o homem humilhado se suicidou. Critiquei vários abusos e volto a criticar, porque métodos da Lava Jato, que pelo menos eu critiquei veementemente, estão sendo aplicados. Não há razão jurídica que justifique a manutenção da prisão do tenente-coronel Mauro Cid.
Nada justifica uma prisão preventiva. O artigo 319, desculpe, tem que ser um pouco juridiquês, a população tem que saber. Tem a nossa lei, o Código de Processo Penal, no artigo 319, coloca uma série de medidas que são alternativas para a pessoa não ficar presa, ocupando o lugar de alguém que tem que estar lá, preventivamente, provisoriamente. E por que ele está sendo mantido preso há 70 dias? Para forçar uma colaboração premiada. Esse tipo de técnica de investigação, o próprio Supremo Tribunal Federal diversas vezes criticou. E eu faço aqui um apelo. É o Supremo Tribunal Federal que tem o poder e a capacidade de pacificar o país. Nós compreendemos que num determinado momento o Supremo se sentiu acuado, atingido, se reuniu e reagiu em bloco. É hora de parar. É hora de serenar os ânimos, é hora de deixar de atuar politicamente e voltar a ser um órgão jurisdicional, órgão de voltar a ser não um ativismo investigatório e passar a ser um órgão que garante e protege a Constituição e as garantias constitucionais. Porque senão as críticas que foram feitas à Lava Jato, sendo agora repetidas, só que num sentido inverso, elas serão colocadas em vão. É necessário, sim, uma pacificação e que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, no encontro de desembargadores da Justiça, disse que houve uma ascensão do Supremo e que hoje ele não é mais um departamento jurídico especializado, ele é um órgão político. Isso é muito ruim, porque para fazer política é necessário ter representatividade popular. O poder emana do povo e que o exército vem de representantes eleitos. Quem não tem voto como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, tem uma legitimidade técnica, aplica a lei, interpreta a Constituição e o Supremo mais do que nunca. Então é preciso rever essa questão da prisão com o fim de obter colaboração premiada. E por último, só que eu gostaria que a ABIN, que já produziu toda essa inteligência, me dissesse: quem é o cara que quebrou o relógio trazido por Dom João VI? Quem é ele? Qual o nome dele? Qual a história dele? Qual a vida dele? Todo mundo já viu a foto desse sujeito? Que pito ele toca? Quem pediu para ele estar lá? Pelo menos esse tipo de informação mínima poderia dar. É verdade. Não se fala do ponto comum. Agora eu acho engraçado, né? A ABIN fala, eles canalizavam queixas. Não pode se queixar mais. Não pode. Você que se queixa. O Brasil é um país com 50% da população sem esgoto, 44% das famílias endividadas, tem gente passando fome nesse país, desemprego aumenta. Você não pode se queixar. Canalizar queixas é um perigo. O que é isso? O Capês quer saber quem foi o cara que quebrou o relógio. Eu quero saber quem é aquela moça que grita e aponta dedo, que tirou foto com os policiais assim, ó. Eu sou doido para saber quem é essa mulher, qual a capivara dessa mulher, como essa mulher conseguiu colocar tanta gente lá. Gente, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é inadmissível. É inadmissível que tanta gente consiga entrar com tanta facilidade, sendo bem recebido. Ó, gente, por aqui, parecia quando você vai entrar num museu, né? O pessoal fala, ó, por aqui, tem ali, tem água aqui, tá com sede, quer café, entendeu? Todo mundo foi muito bem recebido, policiais acabaram saindo. São essas perguntas que têm que ser respondidas. E não... essa também é uma pergunta, mas eu acredito que é uma pergunta de menor importância, né? Quem é Adriano Luiz Ramos de Castro, ex-participante da primeira edição do Big Brother Brasil? Eu não sei, vou dar um Google aí. Ou quem é o vereador de Planaltina de Goiás, Genival Fagundes? Por quê? Porque ele... Eu só conheço o Lacerda, Aqui não fala se ele organizou, aqui não fala se ele pagou, fala que ele fez uma transmissão ao vivo no YouTube. Tinha fotógrafo profissional lá. As imagens são curtas e grossas em mostrar isso. A gente tem que descobrir, a gente tem que saber por que 300 ônibus chegaram em Brasília e ninguém na rodovia, sei lá, estranhou isso, a ponto de falar, gente, tá passando um monte de ônibus aqui, ó. É um show? O que vai ter? Ninguém se perguntou a isso. Essas são as perguntas que precisam ser respondidas. Quem é a moça que grita e aponta dedo? Qual é a capivara do camarada? Qual é a capivara da outra moça que resolveu defecar lá dentro lá no Congresso também? Todas essas perguntas têm que ser respondidas, mas aparentemente, o importante é saber quem é Adriano Luiz Ramos, porque ele é ex-participante
participante da primeira edição do Big Brother e ele fez uma transmissão ao vivo. Nossa, olha ele ali, ó. Nossa, ele é super perigoso, porque ele fez uma transmissão ao vivo. Rodou sem óleo, hein? Entendeu? Então, tipo, a gente tem que saber esse tipo de coisa para que isso nunca mais possa acontecer. E se isso aconteceu, se você teve tantas pessoas entrando desarmadas, tantas pessoas entrando pacificamente e invadindo, obviamente... O apelido dele era Didi. Quem depredou... O alemão assiste Big Brother e tá falando que o apelido dele era Didi. O apelido dele era Didi. Então a gente tem que saber quais são as autoridades da República que têm não participação, mas a responsabilidade em cima do ato que aconteceu. Porque isso não foi uma coisa pensada, já eram acampamentos que estavam acontecendo há muito tempo. Entendeu? Então, a partir do momento que todo mundo resolve ir para lá uma quantidade tão massiva de gente e não foram recebidos por ninguém, foi todo mundo ali. A gente tem até esqueci o nome dele lá, que comandava o GSI na época, né? O Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, que até conduziu algumas pessoas lá dentro pacificamente, entendeu? Ele viu o cara pegando extintor, assim. E, Alessandro, e por que a investigação de um tema tão polêmico, que diz respeito tão profundamente à democracia, é uma investigação sigilosa? Por que a população não pode acompanhar os atos que estão sendo produzidos? O que tem de sigiloso nesse... A questão é pior ainda. Por que a investigação em regra sigilosa, eu aprendi isso no livro do professor Capês. Sim, mas aí é o seguinte, ela é sigilosa, já passou o prazo. Imprensa. Tem prazo para investigação. Já passou o prazo. Sim. Deveria ter vindo à tona. E outra, a CPMI pediu acesso a documentos. E a CPMI pode quebrar sigilo. Por que é que a Rosa Weber negou alguns documentos sob o argumento de sigilo? A CPMI também já não tem mais, não funciona mais, Pepe? Pavinato, o problema do mundo é querer achar resposta simples para assunto complexo. Não, eu quero pelo menos os fatos. A ABIN colocar a ocorrência do 8 de janeiro somente nos influencers é um absurdo. A questão é muito mais complexa do que isso. A questão é muito maior do que isso, né? Há vários fatores que demonstram por que o 8 de janeiro aconteceu, né? E tem fatores diversos e difusos, né? Agora, em relação à CPMI, esse é o ponto que eu queria colocar aqui na minha manifestação, não é? A CPMI demorou a ser instaurada e é uma CPMI que está sendo usada, infelizmente, somente para narrativa de um dos lados, que é o governo, que tem a relatoria e tem a maioria dos integrantes, não é? Então, esse relatório da ABIN, por exemplo, demonstra exatamente isso, né? Quem pauta a CPMI no momento é a base do governo, né? Por isso que impede o depoimento de determinadas pessoas, por isso que impede a junção de provas de determinadas pessoas e mais do que isso, né? A CPMI escancara a fraqueza institucional do Poder Legislativo em relação ao Poder Judiciário, né? Quando a Rosa Weber ela não permite compartilhar as investigações, é bom estar claro, né? A CPMI só pediu aqueles inquéritos que estão que não estão sob sigilo, né? Não estão sob sigilo. E a Rosa Weber, de forma errada, não disponibilizou a documentação, o inquérito, sob a alegação de que estaria faltando determinados expedientes por parte do Judiciário, né? Ou seja, a CPMI escancara a fraqueza institucional do Poder Legislativo em relação ao Poder Judiciário. Então a gente vê que dificilmente a CPMI vai chegar em determinada conclusão satisfatória. Isso não todo mundo, governo conivente? Todo mundo quer saber, né, o que aconteceu de fato no 8 de janeiro. Quando a gente defendeu aqui a instalação da CPMI, é que seria mais uma linha, né, de investigação necessária que iria fugir do espectro estreito do judiciário, que estava só querendo analisar determinados fatos. A CPMI poderia, por ter uma abrangência política, abrir e aumentar o espectro da investigação. Né? Isso não está acontecendo. Mas ela segurar não torna o governo conivente? Não é só o governo conivente. Porque é ele que está segurando a chegada de outras pessoas. Ele está segurando. Ele só está querendo trazer quem fomenta a narrativa dele. Por isso a gente está tendo aqui que falar do ex-BBB e o vereador que ninguém conhece. A investigação que se espera imparcial é a investigação da Polícia Federal. É isso. A CPMI sempre é uma investigação política. Agora, uma investigação técnica, profissional,
de um fato que foi público, de um fato que todas as provas que já foram produzidas e já estão anexadas ao inquérito e cuja revelação em nada vão atrapalhar o andamento da investigação, elas não podem ser sonegadas da CPI, nem do conhecimento da população. Espera-se uma investigação profunda, técnica, que dê respostas. Agora, uma investigação que está demorando demais, não traz respostas, ficou só na superfície, está prendendo as pessoas que estavam ali andando pela esplanada dos ministérios, quando, na verdade, a investigação tem que buscar quem financiou, qual é a origem do dinheiro, quem estava lá, quem são todas as pessoas que estavam ali quebrando o patrimônio público.